Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Antonucci e eu tô voltando aqui pra gente conversar mais uma vez a respeito de direito, já que a gente está no mês do advogado, o mês de agosto. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, ativasse o sininho para receber as notificações e compartilhasse esse vídeo ou outros vídeos aqui do canal com os amigos para ajudar a crescer aqui o nosso grupo de discussão. Hoje eu resolvi conversar a respeito de que o direito, eu sei que a gente está na semana do advogado, semana não, né? Na verdade a gente ainda está, né? Hoje estou gravando ainda na semana do dia 11, isso daqui vai no ar na segunda-feira, né? Então a gente meio que continua não continuando, né? Mas estamos no mês da advocacia, do advogado, até mesmo da magistratura, né? Então, o que eu queria conversar é que o direito, apesar dele ser uma ciência autônoma, né, uma ciência social autônoma, que tem como seu objeto de estudo a norma, ele não subsiste sozinho nesse espaço. Ele precisa do auxílio de outras matérias para poder criar discussões, criar o raciocínio jurídico, fazer com que o profissional da área tenha empatia, um melhor conhecimento para advogar, para poder julgar, para fazer o seu trabalho, seja ele um advogado, um juiz, um promotor, um defensor. Dentro, por exemplo, de um tribunal, fora advogados, promotores, defensores, juiz, quando a gente está, por exemplo, na justiça comum, que é normalmente onde se ingressa quando você tem uma causa uma pequena causa, o juizado, ou você tem um caso de direito de família ou condomínio, ali você vai ter também outros tipos de técnicos, além daqueles formados em direito. Você vai ter, por exemplo, assistente social, psicólogo, às vezes você vai precisar do auxílio técnico de um engenheiro, você vai necessitar de um tradutor. Então, todas essas ciências, todos esses outros técnicos coexistem também dentro do direito, inclusive porque o profissional de direito, seja ele o advogado, seja ele o juiz, o promotor, o defensor, ele não tem obrigação de saber tudo, ele não tem como saber tudo. Então, a gente precisa disso. E existem aquelas matérias que nós precisamos estudar durante a faculdade para ajudar a criar toda essa carga de conhecimento que vai vir junto com a lei. Por que determinada lei foi feita? Quais são as consequências dela ser de uma maneira, não ser de outra? O que é que as pessoas vão... Como é que aquilo ali vai impactar a vida das pessoas? Como é que a gente pode ajustar aquilo ali num processo? A filosofia, a sociologia, a antropologia são matérias que podem dar auxílio nesse momento, são matérias que muitas vezes são cobradas durante a grade curricular do curso de Direito, além, né, daqueles casos em que você tem a filosofia do direito, a sociologia jurídica e a antropologia jurídica, e alguns cursos que também oferecem psicologia jurídica, que também vai ser extremamente importante, seja na área de família, por exemplo, como na área criminal. Então, a gente tem que estar atento que o direito também ele não está acima das outras ciências humanas ou ciências sociais, né? No caso, o direito normalmente é enquadrado como uma ciência social porque é uma ciência que está inserida dentro da sociedade, ela é parte do convívio humano diário, né? Como até eu comentei naquele outro vídeo falando onde está o direito, está a sociedade, a gente tem que pensar que como o direito não se produz sozinho, apesar dele estar inserido na nossa vida, a gente vai precisar do auxílio dessas outras ciências, às vezes para entender uma situação, para poder começar um processo, para dirimir uma
um conflito entre as partes. Muitas vezes o juiz vai ter que se valer desses outros conhecimentos para chegar a alguma conclusão, a algum ponto, para poder dar a sentença no final do processo, né? Considerando aqui que sentença é a decisão final de um processo que tem como a pessoa de decisão o juiz, né? Também pode ser levado isso em consideração perante um desembargador, num acórdão, para decidir uma situação que veio a recurso ou, como primeira instância, a instância do tribunal, da Câmara, para ele decidir. E muitas vezes eles fazem uso desse tipo de conhecimento também, tá? Então a gente tem que considerar essas ciências afins, ler a respeito, ver quais são as principais teorias, o que está sendo debatido, como é entendido cada uma das coisas, o que aquilo pode fazer pelo direito, o que aquilo ali pode fazer por você que está estudando na área e está pensando em, de repente, desenvolver uma carreira como juiz, uma carreira como advogado. No caso, inclusive, dos juízes, há um tempo atrás tinha saído uma norma de que os concursos tinham que contar com questões de humanidades, ou seja, ter filosofia, ter sociologia, antropologia, porque quando alguém faz prova para a magistratura, para o juiz, ele tem que estudar basicamente todas as matérias, tá? E quando eu digo todas, ele vai estudar civil, processo civil, penal, processo penal, família, vai estudar Estatuto da Criança e do Adolescente, vai estudar eleitoral, dependendo do concurso, vão entrar ou vão sair algumas matérias, mas normalmente ele tem uma carga de trabalho muito grande. Ele pode ter que estudar alguma coisa de trabalhista, mesmo sendo um juiz da justiça comum. Na trabalhista ele vai estudar determinadas questões como penal, mesmo que isso não seja visto no dia a dia, né? Então, o juiz ele vai ter que estar atento a as questões, em como decidir. Por exemplo, você pode imaginar que um juiz do trabalho ele não vai lidar com crime, porque ele é um juiz trabalhista, ele vai tratar das relações de trabalho. Então, ele de repente não faz parte do dia a dia, mas se ele lidar com crime, ele vai ter que encaminhar isso para o juiz federal comum, mas mesmo assim pode ser que algo daquilo ele tenha que decidir, alguma parte, se afeto a uma relação que ele tenha a obrigação ou competência para decidir a respeito. Então, a gente tem que sempre estar atento a esse tipo de coisa. Você também pode imaginar ainda dentro da questão trabalhista, por exemplo, quem vai ser fiscal do trabalho, que vai lá olhar as fazendas, que de repente possa ter uma denúncia de trabalho escravo. Essas pessoas vão lidar com determinadas situações que também é interessante ter o auxílio dessas outras ideias, dessas outras matérias, tá? Então, o direito ele não vai viver sozinho em si mesmo. Ele vai precisar dessas outras matérias. E ele vai precisar também de muito, muito foco, muito estudo, né, para a gente no final agregar tudo isso e levar para aquilo que você procura fazer se você quiser ser alguém dentro de alguma área jurídica, né, dentro de algum trabalho jurídico, como advogado, juiz, promotor, defensor, procurador. Tem tantas possibilidades dentro do direito. Ser delegado, você precisa ser formado em direito. Para a polícia é interessante você conhecer direito e conhecer essas outras matérias.
principalmente, por exemplo, se você estiver lidando com casos de criança, caso de violência familiar, né, caso, né, de mulheres vítimas da violência, idosos vítimas de violência ou abandono familiar. Então, assim, existe uma míriade de elementos, de necessidades que podem ser supridas ou ajudadas a serem supridas através desse outro conhecimento que pode ser dado por essas outras matérias das ciências sociais e das ciências humanas. Tá? No meu caso, eu fiz uma faculdade que já tinha, né, a universidade onde eu cursei já tinha esse tipo de mentalidade, então para basicamente todos os cursos era aberta matérias de filosofia, sociologia, antropologia e religião, porque eu estudei numa universidade religiosa, e eu acredito que para, por exemplo, eu trabalhar como eu trabalhei na minha monografia, né, na minha graduação, eu não fiz trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma monografia mesmo, né, com aquelas regrinhas e tudo mais. Eu trabalhei com um tema que era um pouco espinhoso, um tema que não tinha ainda saído, era projeto de lei, que foi o regime disciplinar diferenciado, que é caso de direito penitenciário. Então, eu tive também que me cercar um pouco desse outro conhecimento, porque eu não tinha a situação prática exatamente naquele caso, pelo fato da lei federal ser projeto naquela época, que saiu exatamente assim, basicamente na semana que eu fui defender a minha monografia, né? Mas no final deu tudo certo, foi um bom trabalho, tirei uma boa nota, né? E passei nessa matéria. Mas, assim, é muito mais do que isso, né? Então, assim, quando você vê, às vezes, aquela decisão que o juiz entendeu o caso, teve empatia, dentro do direito de família, dentro de uma vara da infância e da juventude, num caso de violência familiar, que ele entendeu, assim, que você viu que ele não só procurou a solução na lei, ele foi além e procurou uma solução que de repente minorizasse o que aconteceu ali entre a parte que foi vitimizada. Você pode parar para pensar que aquele juiz, fora o fato de ter estudado durante muito tempo e ter vivenciado muitas coisas, ele também teve esse outro auxílio, tanto dos profissionais que devem ter dado laudo para aquela situação, quanto ele mesmo em relação a essas outras matérias, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, o que você acha, quais são suas dúvidas, se você tiver dúvida, para a gente continuar essa discussão aqui nos comentários. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, de compartilhar, dar o joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né? E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Na próxima segunda eu estou de volta aqui com vocês. Beijão, tá? Tchau, tchau!